Boa. Podemos começar falando disso, porque o bom É. é a gente começar falando de uma coisa, terminar falando de outra, e ao mesmo tempo Isso ficar um pouco mais dinâmico. Não se estender muito. Uhum. Beleza. Então vamos embora. Beleza. É engraçado que já está valendo, não tem nem. Não tem. Vai, está valendo. Já está. Já está valendo. Estamos gravando e estamos de volta. Depois de uma Páscoa completamente atípica, né? Uma Páscoa onde ninguém sai de casa, ao contrário das outras Páscoas, onde todo mundo saia de casa. Uma Páscoa sem Bells, né? É a primeira Páscoa sem Bells que eu consigo me lembrar, e possivelmente é a primeira Páscoa. É a primeira. Primeira Páscoa desde sem Bells. 1962. Então, em 58 anos. 58 anos, exatamente isso. Meu Deus. Quase a nossa idade, Bruno. Só um pouquinho mais, mas está muito perto disso, né? Estamos mais próximo disso do que. De que o número. Do que a última vitória do Kelly Slater. É vero. Caramba, todo mundo, cada um no seu ninho na Páscoa. O Boia Diário ficou também de quarentena, a gente hibernou durante a Páscoa, desde quarta-feira da semana passada, que foi o Boia Diário 10, que não aparecemos aqui, mas aviso que já tem podcast novo, já o Boia 45 já está no ar, e o Diário volta ao normal. Hoje eu e Bruno Bocaiúva aqui, eu, Júlio Adler, aqui do meu cantinho, Bruno Bocaiúva lá do cantinho dele. A gente pensou em conversar sobre o quê, Bruno? Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, galera. Você falou da matéria do New York Times, né, que falou que o cenário das ligas esportivas americanas meio que se desenha para um reinício para o último trimestre do ano, né, que vai de encontro um pouco com o que a gente tinha discutido na última edição longa do Boia com a turma toda, não é isso? Isso, e isso também... nós temos o Beat Grit, que é quase uma mistura de site gozador com site de fofocas, com um copo de pílula efervescente no meio de uma água tônica, né? Os caras adoram fazer espuma, e eles disseram que pode ser que não tenhamos, não tenha circuito mundial de surf profissional em 2020, o que seria inédito, e também não seria nada de muito assustador pelo que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro, mas que não é nenhuma certeza e também não é uma grande incerteza. Parece estúpido isso que eu estou falando, mas eu conversei com pessoas ligadas à WSL que afirmaram que todos os cenários hoje são possíveis, tanto o adiamento para um possível segundo semestre, quanto um adiamento para um possível último trimestre, quanto o cancelamento absoluto do circuito, que, se a gente pensar olhando pelo lado de lá, eu acho que o susto deve ser grande, falar assim, porra, cada evento cancelado, os contratos prevêem que os surfistas têm que receber a premiação, como a gente já tinha falado da outra vez. Imagina se, sei lá... Todos. 8 eventos são cancelados. Uhum. E a WSL e as marcas, que possivelmente têm contratos e precisam manter o negócio de pé, e aí vamos ainda para um caminho mais tortuoso ainda. Hoje em dia, o dinheiro do surf profissional vem boa parte dos governos.
os governos de cada país que realiza os campeonatos. Às vezes até, desculpa, até no governo estadual, né? Assim, da região ainda, né? Uma coisa regional. Mas, né? Exatamente, mas na Austrália você tem dinheiro do turismo do oeste da Austrália, tem turismo do Gold Coast, né, de Queensland, né? Portanto que tem aquele problema, se você atravessa o Tweed River, você já está em New South Wales, já não precisa mais fazer o campeonato. Isso. O que aconteceu ano passado, né? O campeonato era parte bancado pelo governo de Queensland e as finais aconteceram em New South Wales, né? Porque Diba é New South Wales. E aqui no Rio de Janeiro, em Saquarema, o governo banca boa parte desse dinheiro. Em Portugal, eu acho que boa parte pode vir do governo e também da Mel. Enfim, o que eu quero dizer aqui nessa elucubração, olha que palavra difícil, toda, é que não é hora do governo priorizar esse tipo de coisa, né? Principalmente no meio dessa loucura que a gente está vivendo e que a gente não sabe o que vai ser o dia, nem a semana, nem o mês seguinte. O que você acha, Bruno? Eu acho que a gente, no primeiro momento, a gente pensa muito na nossa bolha, né? E só que essa pandemia toda está colocando o mundo inteiro em suspenso, e quando você passa a tentar enxergar as coisas com espectro mais amplo, você percebe isso que você acabou de dizer, né, cara? Assim, se a gente tá vendo vários orçamentos da União, do governo federal, enfim, sendo realocados de lugares para a pandemia, para tentar não só ajudar o aparato do sistema de saúde público, como também para amparar as questões sociais que vão acontecer, né, o desamparo de tanta gente em função da economia sendo paralisada. Você realmente, tirando a cabecinha para fora da bolha, você percebe que esse cenário de total falta de orçamento para a realização de projetos como esse é totalmente possível, né? Como você disse no começo, está um pouco parecido com a história do debate da Olimpíada. Tem 3 cenários possíveis no momento, né? Meio ano, um quarto de ano ou ano nenhum, né? Então, em nenhum deles a gente tem nenhum... Assim, talvez o primeiro a cair desses 3 projetos é o meio ano, né? Aí depois a gente vai para o projeto de um trimestre e depois vai para, tudo bola fora, né? Então, assim, eu acho que é um meio castelo de cartas, assim, e cada uma vai caindo no seu próprio ritmo ali. Enfim, deu para entender mais ou menos, né? Deu para entender. Não é fácil, não. Nessa última semana, também no Globoesporte.com, eu li uma manchete que me chamou muita atenção e foi aquelas iscas que são irrecusáveis. Dizia assim: jornalistas elegem a maior rivalidade de todos os tempos no esporte. E aí cliquei lá para ver a reportagem, a votação, para saber quem eram as maiores rivalidades, e fiquei surpreso de ver Kelly Slater e Andy Irons num honroso 13º lugar, com 3 votos. E o mais surpreendente de tudo são os 3 primeiros lugares. O primeiro é o Lionel Messi, com o Cristiano Ronaldo. O segundo, esse esperado, porque de fato uma grande rivalidade, Senna e Alain Prost. O terceiro, esse é número 1. O terceiro, uma fantasia absoluta, assim, Pelé versus Maradona. E aí fui ver quem é que tinha votado, por que o Slater tinha aparecido no meio do caminho e quem eram as outras, e tinha a lista da votação toda. Fiquei... Foi um susto, né? Fiquei assombrado com quem votou. Não conheço quase ninguém, conheço alguns poucos, e me dei conta que, afinal de contas, tinha caído numa
numa arapuca, porque aquilo ali era uma coisa caseira do Globo Esporte, né? Então, são só os repórteres do Globo Esporte ou do pessoal da Globo. Enfim, o critério era nenhum ou quase nenhum, qualquer coisa valia, e a quantidade de rivalidades que ficaram de fora é assustadora. E é engraçado, Bruno, o que nos diz respeito aqui, como esse negócio do Slater com o Andy Irons se tornou uma coisa mítica, né? E como ele foi escondendo todas as outras rivalidades que existiram antes e que existem ainda, que são talvez mais violentas do que foi a do Slater e com o Andy, que se enfrentaram pouquíssimas vezes para se tornar uma rivalidade. Pouquíssimas vezes. É como tentar criar uma rivalidade em torno, outro dia, no Muito Mais Que Futebol, que é um podcast que eu adoro, do Lúcio de Castro e do Mauro César, com o Leandro Demore. Não é o Leandro Demore. O Leandro Demore é é Leandro alguma coisa, desculpa. Ele é o mediador do podcast, também brilhante, sempre é muito preciso nas colocações dele, e o Mauro César estava falando do quanto estúpido é tentar criar uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, que nunca existiu e que se enfrentaram pouquíssimas vezes em decisões de fato. Enfim, são essas coisas que o pessoal vai criando, vai ganhando corpo, e que não faz o menor sentido. O Slater e o Andy Irons faz sentido. Faz. Tiveram confrontos poucos, mas confrontos confrontos em grandes arenas, em disputas importantes por título mundial. Acho que aí, claro que tem contexto. Eu acho que o curioso é justamente só ela emergir desse universo de possibilidades, né? Então, eu acho que é isso que gera espanto, porque tem muito mais coisa nesse oceano aí do que só a deles dois, né? E as maiores rivalidades da história no surf começam possivelmente com... É lógico que tem que ser com o australiano, porque não tem nação mais competitiva no meio do surf do que os australianos, ou pelo menos não tinha. Hoje em dia a gente supera eles. Mas começa com o Midget Farrelly e o Nat Young, que o Midget Farrelly odiava o Nat Young com todas as forças. É curioso que mais para frente o Nat Young ainda vai criar outras rivalidades com Dave Nuriva, mas aqui no Brasil a gente tem uma rivalidade que é uma rivalidade que foi muito além do surf, que deveria ser preservada e celebrada, até mesmo como folclore do nosso esporte, que é do Picuruta com o Cauli Rodrigues. Uma coisa de Rio e São Paulo, onde... Exatamente, simbolizava uma rivalidade regional, né? E simbolizava também uma coisa moderna, chegando para derrubar o que já estava estabelecido. O que estava estabelecido era o Cauli, o Picuruta estava chegando, e tem histórias em torno desses dois que são tão fabulosas, e é uma pena que, é tão pouco explorado, né? A gente podia convidar os dois, podia convidar o Picuruta e o Cauli. Não sei se eles iam topar, mas ia ser engraçado. Eu acredito que o tempo, acho que cicatriza essas coisas, acho que vale a tentativa, hein? Acho que vale a tentativa. Eu fiquei muito emocionado quando o Picuruta veio ao Rio exibir o documentário dele, realizado pelo diretor Alex Miranda, também bom surfista e pai de um excelente surfista. E eu cheguei um pouco mais tarde, recebi uma foto do Rick Werneck, nosso amigo Rick Werneck, fotógrafo, uma foto do Cauli na estreia do filme do Picuruta, e eu fiquei muito emocionado de ver o Cauli deixando
tanto tempo de ressentimento de lado e foi lá apertar a mão do cara, dar um abraço nele e dizer, olha, ficou tudo para trás. E o Picuruta estava realmente emocionado. Foi as lágrimas, cara, de ver que o grande ídolo da infância e da adolescência dele, que era o Cauli, foi lá prestigiar o filme dele. Foi do cacete. Mas ele não ficou para assistir o filme, não. Ele foi embora. Eu me lembro de vê-lo, mas agora realmente não me lembrava de depois na saída ver ele lá na sala, não. Não, ele foi embora, ele nem ficou para assistir o filme. O Cauli é um cara que todos sabem. Ele acorda antes das galinhas. Eu ia falar que ele acorda com as galinhas, não, ele acorda antes das galinhas e do galo. Ele acorda para surfar e para mergulhar. Ele hoje, não sei se ele vive exclusivamente do mergulho, mas ele está sempre mergulhando e ele entra dentro d'água 4 horas da manhã, ou menos. Eu vou até contar uma história antes de terminar, que já está na hora de terminar. Tá. Uma vez eu insisti muito para fazer uma reportagem com o Cauli, convenci o Cauli dele me dar uma entrevista, finalmente, e aí falei, Cauli, vamos tirar uma fotografia? Ele falou, porra, cara, não quero fotografia não gosto, não sei o quê, só tem pela saco. Eu falei, não, faz com o Rick Werneck e tal. Ele, não, Rick Werneck, tudo bem, eu vou fazer, porque o Rick Werneck trabalhava na Cristal Grafite, o Cauli foi patrocinado pela Cristal Grafite ali no início dos anos 80, e os caras, eu falei, combina com ele, mandei o telefone. O Rick Werneck chega e fala, porra, Júlio, o cara me manda mensagem 3 horas da manhã, dizendo, tô saindo de casa, me encontra em 15 minutos. 3h30 da manhã. Esse é o Cauli, cara, é o cara que 3h30 da manhã tá pensando já o que ele vai fazer no dia dele, ele já tá pensando no peixe que ele vai pegar, já vai entrar dentro d'água na Praia do Diabo, ou no Posto 5, no Arpoador, e quando sair o sol e todo mundo estiver chegando, cheio de remelo no olho, o cara vai estar dando pira, vai estar indo embora. Ele nunca vai encontrar com o Slater num free surf, sabia? Porque não tem essa história. O Slater pega a última luz, o Cauli pega a primeira, né? Pô. Bom, Bruno, isso é para celebrar a nossa volta, né, cara? Pós-Páscoa. Bruno, para você... os pingos nos is. Para você, qual rivalidade que a gente deveria resgatar do surf? Caralho, eu não tenho essa resposta pronta não, Júlio. Mas acho que tem tantas ricas e riquíssimas, né? A gente outro dia conversou com o Vitinho e lembrou uma que deu problemas até com a lei, né? Porque aquela história do Todd Holland com o Vitinho deu polícia, né? Que o Lula entrou na água e eu acho que desferiu um punchzão, um soco em alguém lá, né? E aí parece que os gringos tiveram que sair da praia de Camburão, mas assim, não presos, mas protegidos pela polícia da ira da galera que tomou a bronca do Vitinho, né? Então essa a gente já citou recentemente, uma que eu acho que grande parte da galera que gravita em torno do surf conhece pouquíssimo, né? E aí eu acho que o mais interessante é que ela gerou aquela história de colocar o Vitinho nos ombros e levar ele pro pódio lá em Lacanau 95, que eu acho incrível. É uma história que né, gera um outro comportamento, né, celebrativo. Me veio à cabeça essa primeiro. Eu vou te dizer, a minha rivalidade preferida no surf profissional é uma das menos comentadas hoje em dia e uma das mais ferozes que já houve. Shane Horan e Mark Richard. O Mark Richard foi 4 vezes campeão mundial, era considerado o maior competidor de todos os tempos até aparecer o Roberto Carlos Leite. E o Shane Horan foi 4 vezes vice-campeão mundial e eles têm histórias incríveis, 2 baterias que eram fundamentais no título do Shane Horan. O Shane Horan sempre ficou muito próximo do Mark Richard em pontos. Foram esquisitíssimas, inclusive, e essa é muito interessante e pouco falada entre nós aqui. Eu acho que lá na Austrália o pessoal comenta muito. A final de Belgium 81
aquele histórico Bell de 81, que ficou gigantesco, que o Simon Anderson ganha, a final não estava grande, a final não estava enorme, a final estava em ondas boas, de 4, 5 pés, e o Shane Horan deveria ter ganho, mas o Simon Anderson acaba entrando para a história com um surf completamente inovador e com a tal das 3 quilhas, que era uma prancha esquisita e muda a história toda do negócio. Se o Shane Horan tivesse ganho com a monoquilha ainda por cima, a história ia ser muito diferente. Aquele campeonato, Bruno, é um campeonato que ele tem a triquilha, a biquilha e a monoquilha. É o primeiro campeonato da história e o último campeonato da história que tem as 3. Porra, eu vou te falar, eu pensando aqui, se a gente convidar o Shane para conversar sobre isso, não sei o Mark, que o Mark eu acho que é um pouco mais tímido. O Shane adora falar da história, eu acho que ele concederia essa possibilidade de a gente trocar uma ideia com ele. E só destacando que pode parecer que o tetracampeonato ele foi tetra vice do Mark, mas tem um dos vices do Shane que não foi para o Mark, né? Foi para o Rabbit em 78. Então, assim, tem um dos títulos do Mark, que o Mark é o vice, eu não estou me lembrando quem foi. Talvez ele tinha 17 anos. Caraca. O Shane era do time australiano de skate com 17 anos. Pode crer. Ele e o Rob Ben. Eles eram do time de skate. Tem muita história aí. Vamos tentar pescar essa em breve aí. Eu acho que ele gostaria. Só a gente pensar num fuso bom para ele. Mas antes vamos tentar pegar o Picuruta e o Cauli. Tá bom. Beleza. Valeu, Bruno. Já tem 3% de bateria aqui. Eu tô com medo de ser deselegante e cair o meu sinal aqui. Não, vamos nessa. Tá bom por hoje. Amanhã a gente volta. Valeu. Tá bom. Abraço, obrigado. Valeu, obrigado a você. Tamo junto, galera. Abraço. Valeu. End broadcast.